Abra sua Bíblia, né? Lá no Salmo 51, versículo 16, vai projetar para a gente aqui. Pois não te comprases, do contrário te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Mais uma vez, versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. E o que eu peço a Deus nesse momento é que o Espírito Santo fale contigo, lançando por terra cadeias, tudo aquilo que te prende, aquilo que te afasta da presença de Deus, aquilo que tem te afastado do melhor dos planos de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo nos guia a falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu tem a revelar, a derramar sobre o teu povo. Que não seja da minha direção conforme o meu querer, mas sim conforme o teu querer. Fala a cada coração, inclusive o meu, que saiamos daqui abençoados por ti, entendendo que por mais uma noite, por mais um dia, o Senhor nos pegou pela mão, nos ergueu, nos botou de pé, nos encheu de vida e vigor, dizendo que os teus planos se mantêm de pé sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada um dos presentes aqui nessa noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode sentar. O Salmo 51 vai falar, e toda vez que eu ministro sobre esse tema, o Salmo 51, na minha opinião, vou repetir, na minha opinião, é o texto mais lindo de toda a Bíblia, na minha opinião, porque vai falar de arrependimento, vai falar de alguém que, mesmo sendo um homem de Deus, considerou que existia, ou que tinha falhas, possuía falhas, e que diante dessas falhas era necessário consertá-las diante do Senhor. O que Deus Ele quer falar contigo nessa noite, e entenda e diga assim: se desarme. Diga aí para a pessoa do seu lado: se desarme. Por que eu estou falando isso, se desarme? Porque geralmente nós somos muito blindados para esse tipo de coisa, para esse tipo de palavra. Porque quando falamos sobre arrependimento, quebrantamento, geralmente pensamos que isso é para quem está começando agora a caminhar com o Senhor. Porém, em todo tempo e em todos os dias, é tempo de quebrantamento e de arrependimento. Eu quero perguntar se existe alguém perfeito aí. Se tem alguém perfeito? Se existe, faz assim, só para que eu te conheça. Depois você passa a receita para a gente, porque eu não sou. A partir do momento que você diz que não é perfeito, você considera que você possui erros, amém? E o que você tem feito com esses erros? Essa é a minha pergunta nessa noite. Nossa vida é tão acelerada, e até fazendo parte de equipes de ministérios, de um monte de coisa. Nossa vida é tão acelerada que nós passamos a tratar dos nossos erros como simplesmente coisas banais, e colocamos na nossa mente aquela frase que é quase uma bênção, mas não é. Ah, Deus, o Senhor já levou os meus pecados na cruz, e o Senhor já me perdoou, mas não há em você e em mim um arrependimento verdadeiro e sincero. Entenda que eu e você precisamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas o perdão ele só é operado em meio ao arrependimento. Se eu perguntar para você se você cometeu algum tipo de erro ou falha no dia de hoje, com certeza você vai dizer um amém, amém? Você errou, não pecou hoje, sim ou não? Não, fala a verdade aí. Só dizer qual foi o pecado. Você errou. Eu errei. E o que nós temos feito com esses erros? Eu estou falando de um homem, a palavra do Salmo 51, escrita por Davi, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Estou falando de um homem que era chamado homem segundo. É o que eu e você queremos ser, um homem segundo o coração de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez logo de cara te assuste. Um homem segundo o coração de Deus é capaz de fazer as coisas que você mais reprova nessa terra. Um homem segundo o coração de Deus
é capaz de errar de formas que escandaliza até aquelas pessoas que estão começando agora e não conhecem muito do Evangelho. Eu quero dizer para você que você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Reside dentro de nós o Espírito Santo, amém? Amém? Ah, que susto! Mas para que a glória desse Espírito manifeste na tua vida, é uma guerra. Eu não sei em você, mas comigo todos os dias, para que algo de Deus flua na minha vida, é uma guerra. Você vai ver que Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, ele fazia facilmente. Você já percebeu, quando você quer fazer o bem para alguém, é uma dificuldade de você saber o que fazer? Quando você fala assim, poxa, eu queria ajudar fulano, mas eu não sei como é que eu faço. Mas quando você quer fazer o mal, meu irmão, você maquina 1000 armadilhas diferentes para poder dar uma rasteira nessa pessoa. Isso significa que existe algo em você e em mim, que ainda necessita que Deus transforme. Existem coisas que residem no mais oculto, em gavetas da tua vida, que você trancou e que Deus ainda não tem acesso, que é necessário que hoje você abra para que Deus trabalhe na tua vida. É estranho eu perguntar para você: você acha que um homem segundo o coração de Deus é capaz de matar? Você vai dizer que não. Você acha que um homem segundo o coração de Deus é capaz de cair? Você vai dizer que não. Se eu perguntar para você: você acha que um homem segundo o coração de Deus é capaz de adulterar? Você vai falar que não. E mais, eu vou contrariar todas as coisas que você diria não, para dizer que sim. Um homem segundo o coração de Deus é capaz de matar, é capaz de roubar e de destruir, vamos dizer assim. Mas como, pastor? Já que ele é um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus revela para você que Deus tem planos na tua vida, que Deus enxerga em você algo que eu mesmo não enxergo. E vou te dizer que Deus tem mais consideração sobre o que você é do que você mesmo. Porém, ninguém acorda de um dia para o outro falando assim: hoje eu vou bater na minha esposa, hoje eu vou roubar a minha empresa, hoje, não acontece do dia para a noite. Para que você cometa os pecados mais abomináveis da face da terra, é necessário que você perca valores por valores. Você vai deixar para que você cometa aquilo, coisas que você coloca na mente: não, eu não sou capaz de fazer isso, sabe? Coisas que você olha nos outros até reprova: não, como é que ele foi capaz de fazer isso? Para que você chegue no mesmo caminho, você vai deixar valor por valor, portas atrás de portas abertas, abismos atrás de abismos que caímos e não percebemos. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que Deus, Ele vê aquilo que nós tentamos esconder, e não há nada que possa encobrir aquilo que Deus vê. Você pode de repente passar a sua vida toda passando ou tentando esconder coisas de Deus com um instrumento pendurado no pescoço. Talvez, eu acho que esse microfone aqui esconde aquilo que Deus está vendo dentro do meu coração. Talvez você faça parte de alguma equipe dessa igreja, você trabalha em alguma área dessa igreja. Eu não sou dessa igreja, eu sou de outra igreja, fazemos parte do mesmo reino, mas essa palavra vale para qualquer igreja, inclusive para mim, que sou igreja de Cristo também, como você. Que é necessário nesse momento, nesse tempo, dar uma pausa hoje, nesse momento, nesse curto período de tempo, dar uma pausa para analisar a tua vida. Davi está confessando assim: Senhor, eu te conheço, o Senhor me conhece. Ainda que eu tente esconder coisas de ti, o Senhor vai sempre conseguir ver aquilo que eu faço. E ele vai falar mais: eu, se pudesse sacrificar em prol dos meus pecados, eu sacrificaria, mas eu sei
que nesse momento o Senhor não está interessado nisso. Ele vai falar que o que agrada ao Senhor de verdade é um coração contrito, um espírito quebrantado. O que agrada a Deus de verdade, se você tem o desejo de agradar ao Senhor, entenda que é aquilo que se manifesta de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós temos uma triste mania de achar que nós podemos comprar o favor de Deus, fazendo coisas para Ele. Eu gosto muito de dizer que os meus filhos, quando sabem que pisaram na bola comigo, antes deles pedirem desculpa para mim, eles tentam fazer algo para mim que me agrade. Pai, quer um suco? Eu nem pedi, nem queria nada, mas é uma forma de tentar entrar, sabe, quebrar aquele gelo, aquela minha chateação. E é impressionante que nós fazemos a mesma coisa para Deus. Achamos que é por fazer a obra de Deus que os nossos pecados e as nossas falhas vão ser anuladas. Não, você tem que fazer a obra, você tem que se envolver na obra de Deus. Você foi levantado para um propósito, para uma obra. Porém, será que existe algo dentro do teu coração nessa noite que Deus precisa transformar? Sim ou não, querido? Me ajuda. Quantos olham para a sua vida nessa noite, e independente de quanto tempo você tem de caminhada, quanto tempo você tem de ministério, quanto tempo você tem de vida, o Senhor procura pessoas realmente sinceras que olhem para si nessa noite e falem assim: Senhor, hoje eu sou um pastor, mas existe algo no meu coração que o Senhor precisa transformar. Eu vou levantar minha mão nessa noite para dizer: Senhor, o Senhor usa a minha vida, mas eu prefiro e preciso que o Senhor use essa palavra que eu estou pregando nessa noite para abençoar a minha vida e transformar o meu coração. O próprio salmista vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu caminhar e o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. Olha, ainda a palavra que não me veio à boca, o Senhor já conhece. Pare de se esconder de Deus. Pare de tentar arrumar as suas estratégias, de burlar um caminho que você sabe qual é. O que agrada ao Senhor e o que Deus procura nessa noite são corações abertos para que Ele trabalhe. Eu peço ao Espírito Santo que sonde a cada um dos corações nessa noite. Pessoas que realmente sejam sinceras para dizer para Deus: Deus, eu realmente preciso de algo da Tua parte. Eu ministro, eu faço, eu prego, eu oro, mas quando eu saio daqui, quando eu chego na minha casa, o que eu mais preciso é que alguém ministre para mim, que alguém ore por mim, que alguém pregue para mim. Deus não quer só usar você, querido. Deus quer transformar a tua vida. Permita que esse vaso que há aí seja transformado por Deus. Como eu disse, você é um homem segundo o coração de Deus, é capaz de qualquer coisa. Como assim? É capaz de qualquer coisa. Muitos de vocês vão lembrar, e eu sei que você conhece a Bíblia, você vai lembrar que Davi, ele caiu em adultério com Betseba. Quantos já ouviram ou leram essa palavra? Faz assim, só para aqui. Se você já conheceu, eu já vou resumir. E aí você fala assim: meu Deus, mas como um homem segundo o coração de Deus é capaz de fazer isso? Como eu disse para você no início, ninguém acorda do dia para a noite falando assim: eu vou pecar, bem, acordei hoje e vou pecar. Não, você vai quebrando valor por valor, porta por porta vai sendo aberta na tua vida, e quando você vai ver, você já está totalmente envolvido com aquilo que antes você reprovava. Você lembra que o Salmo 1 diz, e a gente não entende que o Salmo 1, deixa eu usar a escada aqui, meu jeito está meio ruim, mas acho que vai dar para você entender. Imagine que sejam degraus, olha aqui para mim, que sejam degraus de imoralidade. Olha o que a palavra diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda
No conselho dos ímpios, desceu um degrau. Não se detém no caminho dos pecadores, desceu outro degrau. E não se assenta à roda. Ninguém começa a sua caminhada com Deus e vai à roda dos escarnecedores do dia para a noite. Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios, e só busca conselho quem tem dúvida. Depois ele é achado no caminho dos pecadores. Depois ele se assenta à roda dos escarnecedores. E por isso que você tanto se admira e pergunta assim: meu Deus, esse homem estava na presença do Senhor até o ano passado, e hoje ele está, sabe, perdido. Como? Bem, desceu degrau por degrau, foi porta atrás de porta. O que Deus quer fazer hoje na tua vida é fazer você voltar, é puxar você para que essas portas sejam fechadas, para que Ele restaure a tua vida e o plano do Senhor volte a ser manifesto em você. Aí você vê Davi, aí você pergunta: como é que um homem segundo o coração de Deus pode adulterar? Vou te mostrar na palavra. Abra lá em 2 Samuel capítulo 11. Antes que você julgue o coitado do Davi, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Quero ler com você, você vai ver que a palavra vai revelar isso para nós. Você pode ler comigo? Vamos lá, decorrido. Lê bem forte para mim, vamos lá, decorrido. Vamos parar aqui. Deixa eu lembrar algo para você. Davi nesse momento ele era rei. Davi nesse momento ele era, vamos lá, ele era rei. Vamos ler de novo. Decorrido um ano, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi, Davi era o que? Era rei. E a palavra diz que naquele tempo, os reis, naquele momento, os reis costumavam sair para a guerra. Lembre que Deus sempre se manifestou em Israel em meio às batalhas. Só que existe um negócio que acontece conosco, que eu vou chamar de síndrome da vitória. Deus, Ele te abençoa tanto, que é nesse momento que você se afasta da sua presença. Eu vou dizer que eu fico mais de olho na minha vida espiritual quando as coisas estão indo bem do que quando as coisas estão indo mal. Porque quando as coisas estão indo bem, olha, você dá testemunho, você está aqui orando, você está aqui buscando uma resposta de Deus, só que Deus responde, amém? E aí você vem dar testemunho e procura o pastor, fala: sabe, pastor, aquilo que a gente estava orando aconteceu. Na semana seguinte a pessoa não está mais aqui. Você procura a pessoa, cadê a pessoa? Não, parece que o contrato dela com Deus rompeu a partir do momento que aquilo que ela procurava aconteceu. Repare, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi era rei, ele escolheu ficar aonde, querido? Jerusalém. Você vai ver que esse texto é um texto que vai falar sobre o adultério com Betseba. Onde é que Deus quer chegar? Quer mostrar para você que o pecado é de passo em passo. O pecado de Davi começa aí. Qual é o pecado de Davi? Se afastar daquilo que Deus realmente o chamou. Deixa eu dizer uma coisa para você guardar no teu coração: quanto mais longe do propósito, mais perto você vai estar do pecado. Quer fugir do pecado? Sim ou não? Esteja perto do propósito. Pastor, mas o que é esse negócio de propósito? Eu escuto falar de propósito, mas não sei o que é. Propósito é aquilo que Deus tem para você, no dia certo, no tempo certo. É fazer aquilo que Deus te chamou, no lugar certo e no tempo certo. Naquele momento Davi deveria estar na guerra. Só que ele começa a ganhar tanto, só que não aparece isso aqui. Mas olha, ninguém vai abrir mão de um chamado sem ter a noção de que Deus está trabalhando no negócio. E às vezes a gente quer viver uma vida espiritual por controle remoto. Não, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso mais buscar, porque Deus está abençoando a minha vida. Será que Deus nesse momento Ele realmente está conosco? Repare,
ele começou a delegar aquilo que era dele. Eu tenho certeza que você não quer pecar, mas quer pegar o caminho inverso do pecado. É só você não delegar aquilo que Deus falou para que você fizesse. Tem algo que é teu. Não adianta você delegar a sua esposa. Tem maridos que falam assim: mulher, nós devemos ter um lar abençoado, amém? Os maridos estão aí? Diga amém. Ih, mas eu, hein? Os maridos estão aí? Digam amém. Aperta o cinto aí que é contigo mesmo. Fala assim: mulher, nós temos que ter um lar abençoado. Não é assim, homens? Hoje, domingo à noite, você vai lá para o culto. Mulher, você vai, ora lá pela nossa família, que hoje é jogo do Mengão. Sabe, hoje é final do Carioca, não vai dar para ir, mas vai lá, representa a nossa família lá. Para com isso. Para de delegar algo que é teu. Foi Deus que te chamou para ser sacerdote. Não adianta transferir isso para tua esposa, queridão. Deus vai se manifestar quando você estiver posicionado, e ponto final. O que é mais valoroso para você? Um jogo de futebol? Eu gosto de futebol, irmãos, mas um jogo de futebol ou a bênção do Senhor sobre o teu lar, querido? Tem coisas que não vai dar para conciliar. Você assiste o jogo de 11 horas, de 1 hora da tarde, vê os gols do Fantástico, mas não deixa de ser abençoado por estar fora da posição que Deus realmente te chamou para estar. Então Davi começou a pecar aqui, estar fora do lugar que ele deveria estar. Deveria estar na guerra, mas preferiu ficar em Jerusalém. Poderia parar aí, você já entendeu que Davi errou, mas não, você vê que um abismo chama outro abismo. Quer ver? Versículo 2, vamos lá, leia comigo, vamos lá. Uma tarde Davi, que coisa linda, né? O tiro comendo na guerra. Imagina um dia chuvoso, Davi deixou a cortina entreaberta, tomou aquela sopa de ervilha, viu um pouquinho de sessão da tarde, falou: vou dormir. E pessoas guerreando pelo reino que era dele. Sabe, você quer ver uma coisa que me entristece? Quando alguém dá mais valor a algo que é meu do que eu mesmo. Vou te explicar. Já viu aquela pessoa que você tem que falar assim: querido, não para não, Deus tem um chamado lindo na tua vida. Já viu pessoas que você tem que estar assim: não filho, não para não, porque Deus tem uma obra na tua vida. Quando a gente fala esse tipo de coisa, parece que nós amamos mais o chamado dela do que a própria pessoa. Tem vezes que você tem que falar: não desiste da tua família, não, porque o Senhor te entregou uma família linda. Parece que nós amamos mais a família da pessoa do que a própria pessoa. Repare, nesse momento ele passa a não dar valor mais. Você imagina pessoas guerreando pelo reino, e Davi almoçou, está aqui, se levanta à tarde. Você, quando tem problema, você nem dorme, não é assim? Hein? Sim ou não? Você nem dorme. Mas Davi se achou no direito: não, eu mereço, já guerrei demais. Não existe férias no reino de Deus, querido. E você percebe que primeiro ele se afastou do lugar onde ele deveria estar. Segundo, perceba aqui, você vê que pessoas estão guerreando por algo que é dele. Eu já vi coisas extraordinárias acontecerem em igreja, e uma delas eu vou te dizer qual é. Você fala assim, você procura o pastor da igreja. Aqui não acontece isso não, graças a Deus. Só lá onde eu sou pastor. Pastor, estou passando por uma dificuldade. O pastor atencioso vai falar: o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Aí você vai tentar se inteirar do seu problema. E depois de um gabinete, o pastor vai falar assim: não, eu vou estar levantando um propósito pela tua vida.
vou estar levantando, isso é um exemplo, tá, irmãos? Não quer dizer que seja a receita do bolo, não. Eu vou estar levantando todo dia, 3 horas da manhã, para orar pela tua vida. Ah, pastor, muito obrigado, porque eu sei que Deus vai... Você crê que Deus vai operar? Creio. Eu queria que tivesse uma câmera lá na casa da pessoa, 3 horas da manhã. E aí você vai ver que o pastor levanta para orar pelo propósito da pessoa, mas ela mesma não levanta. Existe um reino nas tuas mãos, querido. Existe um território nas tuas mãos. E é você que tem que guerrear por ele. Pare de viver à base de oração dos outros. Nós precisamos da oração dos outros, mas não vivemos exclusivamente delas. A oração dos outros serve para mostrar que tem gente junto comigo, mas não pode ser o único caminho de alimento para a minha vida. Imagina se você só jantasse quinta e domingo. Você não faz isso, mas espiritualmente fazemos quando só nos alimentamos nos dias de culto. Então olhe para essa pessoa do teu lado e diga assim: Deus tem mais na tua vida, querido. Perceba que é só declínio. Acabou aí? Não acabou. Davi levantou à tarde, deu aquela espreguiçada, e diz aqui a palavra: levantou-se do seu leito e andava. Não, você está vendo que o negócio está ficando pesado do teu lado, né? Você pode ler. Lê aí. Vamos lá? E andava. Gente, isso chega a ser poético. Ele levanta, olha na sua agenda, não tenho nada para fazer, e a guerra comendo solta lá. O que ele faz? Ele sobe para a laje. Vou dar uma andada aqui, vou dar uma olhada aqui como é que está meu reino. Diz que ele andava. Você fica andando na laje da tua casa, querido? Tem gente que riu, acho que sim. Davi fez isso. Tem nada para fazer, vou ficar aqui olhando a vizinhança. Andou passeando no terraço real. Se afastou do lugar onde deveria estar. Pessoas passaram a dar mais valor ao que era dele do que ele mesmo. E terceiro, você começa a perceber uma ociosidade em Davi. Você já se parou? Você não precisa levantar a mão não, mas se você rir, eu sei que você faz isso. Você já parou e percebeu que você estava olhando para a tela do WhatsApp sem ter mensagem alguma no celular? Não ria, porque se você rir, é sinal que você faz isso. Você fica olhando para o descanso de tela do seu celular, sabe? Coisa. É sinal que a gente está muito ocupado, né? Tem muita coisa para a gente fazer. Tem pecados que entram na nossa vida em virtude da ociosidade. Tem coisas que você, identificando o teu problema, porque o problema não foi adultério, o problema foram os valores que ele foi deixando. Tem gente que não pode ter celular. Vou repetir. Tem gente que não pode ter celular. Pastor, é um meio de comunicação. Compra aquele que não tem Android, sabe? Aquele que tem só o despertador e o jogo da cobrinha. Esse. Porque talvez a ociosidade tenha levado você a caminhos dificílimos de sair. Você sabe que num vacilo, o celular, o computador, uma TV a cabo te leva a caminhos terríveis. Pastor, eu não consigo, olha, toda vez que eu levanto de madrugada, eu sou obrigado a ligar a televisão lá e ver o que não devo. O que eu faço? Bem, não levante de madrugada. Não adianta você colocar no negócio e ficar guerreando. Agora, não, sai daqui em nome de Jesus. Não, você já entrou no processo. E você percebe aqui no texto que ele andou passeando no terraço real e olhou para o outro lado da rua, vamos colocar assim para a gente entender, e viu Betseba se banhando. E diz a palavra que ela era muito formosa. Tinha que ser, né? Vamos abrir esse parênteses. Tinha que ser Betseba nesse dia, podia ser a avó de Betseba. Tinha que ser ela. Mas não, nesse dia tudo cooperou para o mal.
Ele olhou para o outro lado da rua, viu Betseba se banhando. E aí Deus dá o primeiro aviso a Davi. Olha como é que Deus nos dá a oportunidade de livramentos. Ele pergunta assim, chama o seu servo, fala assim: quem é aquela mulher que está do outro lado? Ah, Davi, aquela é Betseba, mulher, você pode repetir isso comigo? Mulher de Urias. Então significava que ela era primeiro aviso. Vou te dizer que ele não precisava nem ser cristão aqui não, era só ele ter consideração. Não precisava ser cristão, ter Espírito Santo, nada disso. Se ele tivesse consideração com um camarada que estava guerreando pelo reino dele, ele não pecaria. Mas ele já estava tão envolvido nesse laço de pecado, que ele fala assim: manda trazer. Os servos chamam Betseba, diz a palavra que ele se deita com ela, e a guerra demora tanto tempo, dura tanto tempo, dá tempo dela se purificar, tem um tempo de purificação, e ela volta ainda dizendo que estava grávida. E agora? Davi, com todo o seu status, com a glória do seu reinado, está diante de um problema, porque enquanto o pecado estava oculto, ninguém percebia, mas agora não tem como esconder. Ele engravidou a mulher do comandante do seu exército. Eu disse para você que um abismo chama outro abismo. Davi tem uma brilhante ideia, e guarde isso, que toda vez que você tentar se livrar de um pecado por meios tortuosos, você vai ser obrigado a pecar várias vezes. Você já percebeu que para sustentar uma mentira você vai ter que mentir umas 10 vezes? Davi fala assim para Joabe, que era aquele amigo que compartilhava até pecado, que não se importava com o pecado do outro amigo. Ele fala assim: Joabe, traz Urias, tira Urias da guerra, que eu quero conversar com ele. Urias chega, e Davi fala assim com ele: Urias, você está cansado de guerrear, né? Olha, um homem segundo o coração de Deus. Urias, você está cansado da guerra, não está? Faz o seguinte, vai dormir em casa. Não, meu filho, dorme em casa. A tua esposa está com saudade de você. Qual era a intenção de Davi? Me ajuda? Colocar a criança na conta de Urias. Deus dá o segundo aviso para Davi. Olha a resposta de Davi, olha a resposta de Urias: meu rei, eu não posso dormir em casa, porque até a arca está dormindo sobre tendas. Israel e Judá estão dormindo ao relento. Então eu não posso me dar ao luxo de dormir no meu próprio leito. Quem foi que tinha dormido no leito esse tempo todo, hein? Davi. E Deus mostrando para Davi: Davi, você está todo errado, a hora de consertar é agora. Não satisfeito e não conseguindo tramar dessa forma, diz a palavra que Davi coloca Urias bêbado para tentar colocar ele em casa e colocar essa criança na conta dele. E mesmo assim ele não conseguiu chegar na sua própria casa. Davi manda Urias de volta para a batalha e liga para Joabe: Joabe, quando a guerra estiver pegando fogo, no auge da guerra, deixe Urias sozinho na frente de batalha e recue o exército. Você vê que até para pecar nós somos religiosos. Você vê que Davi queria a morte de Urias, só não tinha coragem de matar. E eu acho que você já foi assim algumas vezes. Tem gente até que ora para que o outro morra, mas pede para que Deus toque. Você não tem coragem de matar, mas pede para que Deus toque. Deus toca na vida dele e desce fogo. Não, se você pudesse matar, você mataria. Por isso você tenta botar Deus no negócio. Perceba, Urias morre. E como eu disse,
Como nós somos religiosos, nós tentamos manter uma aparência. Nós tentamos manter o que, querido? Uma aparência. Você pecou, mas tem que ministrar. Você pecou, mas tem que trabalhar no dia, na sua igreja. Você não pode simplesmente falar para o teu pastor do dia para a noite: ó, pastor, estou todo errado, eu pequei. Não, você tem que trabalhar. E por isso que às vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida, porque a gente não revela para Deus, não expõe para Deus que estamos errados. Ele sabe que você está, Ele só quer fazer com que você chegue a essa conclusão. E Deus dá o terceiro aviso a Davi. Deus envia um homem chamado Natã. E Natã chega para Davi e fala assim: olha aqui para mim. Natã chega para Davi e fala assim: Davi, nós temos um problema. Qual é o problema? Imagine, Davi, que nós temos dois homens, um homem rico e um homem pobre. Um homem rico e um homem, ajuda? Pobre. Esse homem rico, e o senhor sabe, rei, que quando a gente recebe uma visita na nossa casa, nós temos que oferecer um banquete. E esse homem rico recebeu um visitante na sua fazenda, mas ele não pegou um animal do seu gado para oferecer de banquete para essa visita. Ele vai à casa do homem pobre, e Davi está assim: não me diga, ele vai à casa do homem pobre, mata o único animal, o único cordeiro que esse homem possui, e oferece como banquete para o visitante que ele recebeu. O que a gente faz com ele, Davi? Davi fala assim: esse homem merece a morte. Esse homem merece. Só que antes dele morrer, ele tem que restituir 4 vezes aquilo que ele tirou do homem pobre. É mesmo, Davi? Só tem um problema, Davi: esse homem é você. E é a partir desse momento que Deus fala novamente no coração de Davi, que é gerado o Salmo de número 51. O Salmo 51, ele começa dizendo: Senhor, não há nada que eu possa esconder de Ti. Ainda que eu me esforce de fazer tudo para Ti, isso não vai apagar os meus pecados. Ele fala: Senhor, lava minha alma, purifica-me com hisopo. É nesse texto que ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E lá no 16 foi o texto que eu li para você. Que o Senhor não se agrada de sacrifícios, não se agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito e um espírito quebrantado. O que Deus me incumbiu de dizer para você é: até quando você vai continuar escondendo algo que Deus já percebe antes de ter existido? Antes de você ter pecado, Deus já te viu pecando. Antes de você ter tramado, Deus já te viu errando. Mas o mais tremendo é que Deus nessa noite não pegou você só para que eu apontasse o dedo para você e dizer que você está totalmente errado. Não. Se essa história de Davi se assemelha muito com a tua história, o que Deus quer hoje com você é te reabilitar. Eu vejo Davi entendendo que, já que ele não podia esconder nada de Deus, ele fala algo que marca. Toda vez que eu leio, isso me marca, isso me sacode. Davi, ele fala assim: eu posso até perder todas as coisas, mas que não passe de mim o teu Espírito. Existe algo em você e em mim que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem conservado. Pelos meus pecados eu não merecia ter a presença de Deus em minha vida, mas Deus conservou isso em você. E eu tenho certeza
que por mais que essa palavra, esse tipo de mensagem não te motive a falar glória a Deus e aleluia, eu tenho a convicção que Deus falou ao teu coração, mostrando que do jeito que está não pode continuar, do jeito que você tem levado a vida, não dá para continuar. Deus, Ele quer pessoas sinceras nessa noite, que possam dizer para o Senhor assim: Senhor, eu tenho 20 anos de caminhada, trabalho na tua obra, sou chamado pelas pessoas de homem de Deus, mas ainda assim existem coisas em mim que precisam ser mudadas. Eu quero orar por você que é sincero nessa noite para admitir isso, para olhar para a sua própria vida e falar: há algo em mim que Deus precisa transformar. Se você é um desses, fique de pé, que eu quero orar por você.